Ô, Neto, Oi? só para dizer se quando você for ficar tristinho, alguma coisa assim, que a gente gosta muito das aulas. A gente conversa direto. A gente conversa direto. Ó, Neto. Puta, as aulas são muito boas, né? Puta, é outro nível. Entendi. O legal, assim, até, eu faço até uma comparação. Tá, então me fala uma coisa. O legal é que a gente pode. Então me fala uma coisa. Se vocês são bons alunos, eu quero saber qual é a definição da palavra obliterar. Obliterar. Obliterar é fechar. Fechar? Fechou. Cabe isso no texto aí que a gente vai estudar hoje, não? Essa definição. Só se você for fechar, se não for, não cabe. Só se você. Meu campanhoso. Olha lá. Mas é isso, porque às vezes aquelas expressões que são lascas mesmo. Obliterar. É a expressão do senhor Emmanuel, não é minha não, hein? Quisera eu ter esse vocabulário aí. Tem que ficar com o Micael aberto. Olha, eu dou aula aqui. Aqui já está o dicionário do lado, e já tem uns livros aqui, e caso de desespero, eu tenho outro aqui e tal, então eu vou. Não, mas isso aqui é Francisco, vai para a era vai para a era digital. Ó. Aí você clica em cima da palavra, ele já te traz a definição. Eu chego nesse nível ainda aí, calma. É um Kindle, É um Kindle. É um Kindle. Aí sim. Paguei 200 conto, paguei R$70 na coleção completa do André Luiz. Se eu fosse comprar a coleção completa impressa, ia sair R$580. Nossa, onde foi que você então isso aí? Livraria vende. Não, porque o Kindle é na Amazon. Ou na Não, agora tá 400 pau. Agora tá caro, né? Todo mundo tá usando isso aqui. Quer duzentão nesse aí, eu já dou. Mas de jeito nenhum. Não vendo de forma alguma. Mas é muito bom. Vamos lá, meu povo. Vamos pedir aos nossos bons amigos do plano espiritual que realmente nos cerque com as suas luzes e nos ajude a passar essas horas de uma forma bastante produtiva e que nós consigamos trocar informações e, quem sabe, ganharmos alguma coisa boa com tudo isso aí, né? Nós estamos estudando, revendo alguns conceitos que foram já trabalhados em sala de aula durante o ano de 2020, lá no comecinho. Depois entrou a pandemia, a gente ficou um pouquinho fora do ar e agora retornamos, né? Então, o que acontece? Como muitos entraram no meio da jornada, eu decidi implantar essas aulas de revisão para que os que estão entrando no meio da jornada possam acompanhar as linhas e raciocínios que são desenvolvidas ali no decorrer das aulas que são às quintas-feiras à noite. Ponto. Na aula passada, no domingo passado, nós vimos alguns conceitos, né, sobre o surgimento da doutrina espírita, alguma coisa sobre Kardec, e entramos no capítulo 1, aonde nós trabalhamos o conceito de Deus, trabalhamos também mais o que eu não lembro, aí agora vocês vão me recordar tudo que nós vimos. Eu sei que chegamos até a questão 100, que vai tratar da escala espírita, e que eu pedi para vocês que dessem uma boa lida nessa escala espírita e tentassem se encaixar, né, se encontrar nessa escala espírita, para saber se vocês já são espíritos puros, se são espíritos bons, se são quase perfeitos, se falta alguma imperfeição a ser corrigida, né, que passou despercebido e vocês até agora não tinham visto, enfim.
Era essa a minha análise a ser feita durante essa semana que terminou ontem e para essa nova que começa hoje. O meu eu estou tentando encontrar se tem alguma linha de perfeição, porque a de perfeição está cheia. Jura, né, Marcelo? Você chegou a essa definição, né? Ah, o meu está facinho aqui, estourando, o pseudo sábio neutro, se não com traços de leviano. Tá certo. Então, enquanto eu estava escovando meu dente para ficar bonito aqui na tela e ninguém pegar meu dente sujo enquanto eu falasse, né? Me veio na cabeça o seguinte: quando nós estamos estudando a doutrina espírita, existem alguns canais que a gente pode mergulhar de cabeça, que a gente precisa entender quais são, né? O primeiro é o do estudo da filosofia em si, aonde os espíritos eles nos trazem de uma forma bastante simplificada as leis, as coisas que regem o mundo espiritual, a forma com as quais elas se apresentam na realidade para nós, espíritos encarnados, né? Tem também o estudo das manifestações espirituais, né? As manifestações, os fenômenos, também, que é uma outra página da doutrina espírita a ser estudada. Tem também a influência do mundo espiritual no mundo carnal, né? Aonde nós vamos estudando e analisando o quanto essas forças trabalham em conjunto com o mundo dos encarnados, a atuação delas sobre o nosso planeta e vice-versa, né? E tinha mais um outro detalhe que eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro, a gente fala sobre ele. Então, quando nós estudamos a escala espírita, o que se tem por objetivo nesse estudo? Ô, Berenice, você não quer afastar um pouquinho o seu monitorzinho para eu te ver inteirinho assim? Ó, que eu estou só vendo os seus óculos, que são novos pelo jeito, né? É um design bonito, moderno, etc. e tal. Assim, ó, agora eu vejo até você sorrindo, vejam só. Então, quando a gente estuda a escala espírita, ela tem algumas razões de ser. Por quê? Veja só, Kardec estava lá no século XIX garimpando uma ciência completamente inédita para a humanidade. Então, ele era mais ou menos aquele camarada que entrou com um facão numa picada num país, num continente novo. E ele foi explorando. E ele foi se encontrando com indivíduos diferentes, de qualidades diferentes. Porém, ele tinha uma competência cultural e intelectual de uma das mentes mais brilhantes da Europa, poder-se dizer assim, porque ele passou por boas escolas de formação, tanto que ele fazia parte de um seleto grupo de cientistas na época, tá? Ele fazia parte lá do Conselho de Ciência de Paris, tal. Então ele não era um Zé qualquer. Ele tinha uma competência intelectual para analisar os indivíduos bastante diferenciada. Então ele foi penetrando nessa ciência, foi se deparando com vários espíritos, com vários tipos diferentes, e ele percebeu que do mesmo jeito que existe na humanidade encarnada, o mesmo se repete na humanidade desencarnada. Tem de tudo um pouco, né? Tem aquele camarada que bebeu umas cachaça e quando vê o microfone vai lá e dá palpite sobre a posição correta que a Mona Lisa deveria estar para ser pintada. Tem aquele outro que fala que o fígado realmente ele produz as enzimas e não sei o que lá, sem ele nunca ter estudado medicina na vida. Como tem aquele camarada também que sabe muito e não está disposto a conversas, principalmente com pessoas que não... vou colocar assim, existem espíritos que não estariam dispostos a jogar tempo fora, né?
que ele se deparando com determinados questionadores, determinados repórteres, eles nunca dariam o seu tempo de produção para esse repórter. Muito pelo contrário, eles são espíritos que estão muito mais preocupados em ajudar a quem quer ser ajudado, e isso é uma coisa bastante importante de ser observada, é assim, ó, não é ser ajudado a resolver o problema, é ajudar a segurar a tocha para a pessoa caminhar. Então, assim, é uma coisa meio que a gente precisa ficar muito clara, e nada vai ser dado de mão beijada para ninguém nesse planeta. Tudo vai ser fruto de um trabalho de pesquisa, de um trabalho de busca, de persistência em direção aos objetivos que se quer ter. Então, existem esses espíritos que estão dispostos a esse tipo de trabalho. E eu posso ilustrar isso para vocês, que eu já falei em algumas aulas, não sei se todos já puderam acompanhar. Deixa eu só colocar o nome da Andy aqui. No Brasil, principalmente, em que o espiritismo está extremamente muito bem enraizado, ele está muito bem trabalhado e bem desenvolvido, existem alguns grupos que se dedicam, por exemplo, ao estudo dos passes, aos estudos dos tratamentos espirituais através do magnetismo. Principalmente no centro, na região nordeste e na região norte do país, e eu acho que também em Curitiba também existe. São grupos que vão desenvolvendo técnicas de passe para que as doenças recebam uma terapia auxiliar à medicina mais eficiente, mais eficiente. E eles relatam nos congressos anuais que existem no Brasil, uma vez por ano esse pessoal se reúne, que no plano espiritual, vira e mexe, existe a participação de espíritos em reuniões desses grupos para auxiliá-los na indicação do caminho a ser percorrido, para auxiliá-los nas literaturas que devem ser lidas, para auxiliá-los, enfim, dando dicas para que esses trabalhos se desenvolvam e cheguem a um resultado mais eficiente na terapia de tratamento por passes, por exemplo, tá? E eles falam também que quando um determinado cientista, um determinado espírito está encarregado de encarnar aqui na Terra com um processo terapêutico a ser implantado na Terra, esses espíritos mais preparados também os auxiliam nessa inspiração para que ele encontre o caminho do processo, do programa que ele foi incumbido de trazer para a Terra. Então, no plano espiritual, assim como na Terra encarnados, eu tenho uma diferença enorme no caráter dos espíritos e uma diferença enorme na capacidade intelectual também dos espíritos que estão sobre a Terra, tá? Eu tenho nego ordinário, mas extremamente inteligente, assim como eu tenho nego muito confuso, mas limitado intelectualmente, mas com uma moral bastante legal. É aquele cara que não teve condições de comprar uma bicicleta, mas ele acha 100 mil reais numa bolsa e ele procura o seu dono para entregar. Quer dizer, então, é essa variação que nós temos à disposição na Terra. Então, meus amigos, a coisa funciona por aí. Kardec, percebendo essa diversidade, ele bateu um papo com os espíritos e mostrou a eles essa tabela. E eles comentam nas questões de rodapé, tudo bem, Di? Eles comentam nessa questão de separar os espíritos por faixa, que para o estudo até que é bastante positivo.
essa separação, tá? Porque eles explicam, às vezes, o mesmo indivíduo tem vários pontos positivos e vários pontos negativos. Então, classificá-lo dentro de uma única faixa ficaria um pouco difícil. Mas para que o aluno, para que o interessado pela doutrina pudesse dar uma visualizada no conjunto, essa separação que foi colocada aqui em 10 classes é bastante interessante, tá? Então, é por isso que eu pedi que vocês observassem quais são as características de cada classe, porque é legal a gente começar a ler e tentar se ver ou não no que está sendo colocado lá. Tudo bem até aí? Carmencita! Eu estou falando por que a gente chegou até a questão 100, que fala sobre a natureza dos espíritos. Como é que a gente chegou a essa classificação aí, tá? Então, vocês que devem ter dado uma lida nessa matéria, vocês têm alguma coisa para falar, comentar, tal, sobre essa classificação? Neto, eu tenho uma dúvida. Exponha. Por que na 7ª classe a gente tem os espíritos neutros e na 6ª classe, que seria acima, a gente tem os batedores ou perturbadores? Eu também sou assim estranho. É porque ela é uma classe que não é uma classe, ela tá meio que dissolvida nas outras, né, Neto? Ele fez um comentário justamente no final. Eu li um comentário sobre essa colocação aqui, e eu não sei se foi o Kardec ou se foram os espíritos que separaram, né? Entre a sexta, na sua opinião, poderia ser o contrário? Sexta, sétima? É que eles não sabem como é que eles acham que esses batedores, eles fazem parte de... Eles colocaram uma classe, mas se você estivesse fazendo parte, ele pode ser leviano e batedor, ele pode ser... Quer dizer, eles estão meio que misturados em todos, aí decidiu. Porque se você for ver pela definição mesmo, o neutro faria muito menos mal do que o batedor. Porque o batedor pode ser feito aqueles das mesas da casa das Foxes lá, que ele usa esse tipo de artifício para falar, mas ele não necessariamente, ele pode ser um neutro e ser batedor. Ele pode ser, como se ele englobasse ser neutro e mais alguma coisa, sabe? Foi isso que deu para entender. Eu não sei se... Mas foi isso mais ou menos que na leitura deu para entender. Não sei o que Vossa Senhoria acha a respeito. Estou tentando. Francisco. Diga. Tem aqui, ó, quando ele fala da 6ª classe, ele fala assim, ó, propriamente falando, esses de espíritos, né, da 6ª classe não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber... Vamos saber isso aí? Isso no 6ª classe. Tá. Né, ele forma, podem caber em todas as classes da 3ª ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, pancadas. Então, assim, o que ele colocou nessa, que é a última classe, né, vamos dizer assim, mais próximo desses espíritos da 2ª ordem, é porque esses espíritos eles podem caber em qualquer uma das classes dos imperfeitos. Né? Então, assim, essas características desses espíritos de 6ª classe, ele poderia ser confundida com qualquer uma das outras classes acima deles, vamos dizer assim, né? Ou abaixo deles, né? Abaixo dele, como se fala. Então, assim, eu vejo por isso que os espíritos, ou por isso que Kardec colocou nessa ordem. E também a gente tem que lembrar que Jesus falou, né? Antes você ter uma definição para a maldade do que ser neutro. Ser neutro você está parado, né? Por isso que eu acho que ele colocou essa 7ª classe
abaixo do sexta classe desses espíritos batedores ou perturbadores, né? É porque são espíritos que têm uma facilidade bem grande de manifestação material, né? Então, o cara, por exemplo, entendi, isso mesmo, isso mesmo. A sétima classe, espíritos neutros, né, não são bem, não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Alguém se encaixaria nisso aí? Não. Não, né? Que ninguém gosta de carro zero, nada disso. É bem difícil disso você olha entre esses, é por isso que eu falei brincando. Você olha entre leviano, na parte de brincadeira, de leviano. Você olha na parte de pseudo-sábio. O pseudo-sábio é aquele que você falou da festa lá, o cara está falando sobre as leis de Newton. É. Então, e você olha esse neutro, né? A gente é só olhar para os cantos, é só o que você vê, né? Porque a décima classe é o ruim mesmo. Aquele ali é um traficante, é o cara que é mau, o cara que gosta de morrer, de morte, o cara se compraz mesmo no mal. E os outros começam a tentar dar uma melhorada, mas cheio de, como diz assim, olhando o rabo do outro, e o dele desse tamanho atrás, um bocado de coisa para sair limpando, né? Então, como é que essa coisa que você perguntou? Bons e puros, mas nem a pau, né? Porque senão a gente não estava aqui. Ou então estaria em missão, né? Em missão, mas provavelmente pelos conceitos, a maioria, principalmente do nível assim, da gente, do nível intelectual, alguma coisa assim da gente, a gente fica cabendo mais ou menos nesses dois aí. A gente fica mais burro, planando entre o como é que eu falei, pseudo-sábio, e porque a gente acha muito, mas a gente acha dentro do que foi ensinado nas escolas. É só a gente olhar um programa como Cosmos mesmo, que você vê aquelas teorias loucas, você fala, puta, eu não sei de nada mesmo. Então a gente acha que sabe muita coisa, mas na verdade, perante as leis universais, a gente não sabe lufes. A gente sabe uma coisinha aqui da Terra e está se achando pra caramba por causa disso. Então a gente cabe muito nessa daí. E neutro, porque às vezes a gente não sabe se está indo ou se não está, fica aquele negócio meio, não quer entrar aqui, não quer, mas gosta dessas coisas que você citou agora. Fica entre essas duas, eu acho. Pois é isso aí mesmo. Parte sim. Espíritos levianos são ignorantes. O pessoal que pegou o WhatsApp para fake news pegou dessa definição aqui, ó. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio da mistificação e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, doentes, diabretes, trasgos. Estão sobre a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os efeitos e os ridículos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, às vezes, eu acho. O que está acontecendo?
Eu acho bem interessante essa definição Olha os levianos aí dentro. dos levianos, porque... Não, foi eu que bati o pé aqui na luminária. Porque o que tem de gente que vai atrás de uma informação, de uma, sabe, de uma comunicação espiritual e se depara com esse tipo de espírito que trabalha, né, para realmente se divertir apenas, é complicado, tá, gente? Então, Neto, diga. assim, Diego fez a gente conversando, Diego fez uma pergunta bem interessante esses dias, assim, os espíritos bons e espíritos puros, eles são bem-humorados, assim, ou eles são sempre muito sérios, ou eles, brincadeirinha, tipo uma piadinha, ou só é leviano que faz isso, eles são bem-humorados? Dá para dar uma brincada assim, Neto? Feito você assim, ou são todos muito sérios, assim, como é que... Olha, veja só. Quando vocês forem estudar e ler o Nosso Lar, os Mensageiros, tal, lá a gente só tem os diálogos que aparecem, normalmente são mentores de forma muito séria, conversando, porque ali eles estão num momento de aula, de educação, então você não percebe uma comunicação divertida. Não, porque não há espaço ali para gracinhas. Ali o negócio é meio sério, né? No contato que nós temos na casa espírita com aqueles que nos ajudam, né, que são os espíritos que estão bem mais próximos aqui da erraticidade, eles mesmos se dizem não serem tão evoluídos assim, mas hoje eles estão no papel de cuidadores nossos, né? A gente conversa normalmente e de vez em quando eu arranco uma risadinha de um ou de outro, né? Mas tem aquele que se apresenta de forma séria, tal. Sabe por quê, gente? Assim, dentro de uma comunicação espiritual importante, normalmente se está envolvendo ali o amparo, o socorro, o consolo, a instrução. Então, quanto menos brincadeira, melhor. Mas isso não torna o ambiente em que está ocorrendo a comunicação um lugar assim, tipo um mausoléu, um velório, aquela coisa fechada, a cara tristonha. Não. Tanto que tem uma comunicação chamada O Homem no Mundo, no Evangelho, lá nos Sede Perfeitos, né? E ele fala, sedes alegres, como os homens do seu tempo são. Nada de cara fechada, cara de boca mole, como diz o Jacomé. Seja o mais tranquilo possível. Né? O que a gente tem que estar muito atento é a hora certa de fazer determinadas brincadeiras. Aí tá tranquilo, né? Mas não é aquela coisa tipo, falou bobagem, está fora da classe. Não, não é assim. Graças a Deus não é assim. O próprio Jesus, na minha condição, no que eu vejo, no que eu percebo, ele era um espírito muito alegre entre as pessoas. Tanto que ele pede aos discípulos, naquele texto que nós estudamos, bom ânimo, ele pede alegria, coragem e bom ânimo. Né? Alegria, coragem e bom ânimo. São as características que ele pede para o cristão. Alegria, gente, é sorriso, é felicidade, é crença com um pouquinho de felicidade nesse processo todo, né? Então é isso que a gente tem que... Não pode esquecer. Nada daquela cara assim de budogão, né? Aquele budogão velho, cansado, nada disso. Até para não espantar, né, Neto? Porque até na condição, você vai trabalhar uma doutrina que pede que a gente modifique-se tanto, assim, se modifique tanto internamente, se a gente não tiver um mínimo de bom humor, muita gente sai correndo, porque além da mudança da sua ser grande naturalmente, você ainda... não fica fácil, porque o mundo com as suas brincadeirinhas fica puxando você para um lado, você tentando acertar para outro, e tem que ser sério demais toda hora, né? É por exemplo isso que a gente elogia bastante sua mas só uma coisa, você falou uma frase aí que me preocupou.
uma doutrina que quer que nós nos modifiquemos tanto assim por dentro. Não, Tá errado. não é que quer, então eu errei, é que eu me expressei mal. Não é que ela quer. A própria leitura, a sua adequação a ela, faz você, como você cada vez mais vai se autoanalisar, você já vai buscar a orientação, você já vai buscar o que chama de o caminho do meio, o caminho da correção. Então, isso foi expressão errada. Mas mesmo assim, você tentar corrigir-se aos olhos do mundo, já acha que já é muita coisa para a maioria. Então, sabe por quê, Marcelo? Por exemplo, eu tenho na minha vida alguns problemas que são cíclicos. É impressionante. Quando eu acho que eles não vão mais bater na minha porta, eles reaparecem, né? Então, no primeiro momento, me dá o desespero. Putz, de novo estou nessa situação. E aí, eu lembro que uma vez, quando eu estudei o Livro dos Espíritos, que estava falando sobre os vícios, sobre mudança, tal, os Espíritos falam assim, olha, se o ser humano encarnado tiver maturidade suficiente para fazer uma análise fria e retroceder no tempo e verificar quais são as causas que levaram ele àquele problema que ele está vivendo, ele irá se deparar consigo próprio, aonde ele se deixou levar pela ganância, pela arrogância, pelo orgulho, e ele dá uma série de situações que estão dentro da pessoa encarnada que vira e mexe o direcionam para aquela encruzilhada. Então, a doutrina espírita, ela é o cristianismo revivido. Então, o que significa isso? Ela vai nos trazer, de novo, informações que vai entrar nessa cachola aqui, vai tentar penetrar no coração, e a gente vai ver por que ela vai tentar penetrar no coração, quando a gente for estudar a segunda parte aqui hoje, Pensamento e Vida, e transformar o quê? Aqueles elementos que foram preponderantes na hora que eu escolhi o caminho, que eu estava escolhendo o caminho errado. Então eu vou parar de arrumar encrenca para mim mesmo. Então esse é o processo, né? É por isso que Jesus, quando curava um camarada, ele curava e ele falava assim, ó, vai com Deus? Não, ele falava assim, ó, vá e não tornes pecar novamente para que algo pior não venha lhe acontecer. Agora, vamos interpretar não pecar novamente se deixar cair na armadilha do ego. É um negócio assim que a gente precisa estar muito reflexivo. Aí você junta a irmã Cidufo, que é um espírito que psicografa um monte de livros nessa área da psicologia, ela fala assim para a gente, que quando nós estamos numa grande situação difícil da vida, e nós reclamamos e usamos essa situação, chamamos ela de karma. Ai, o meu karma está aqui, eu não consigo, tal. Ela fala que a dificuldade do karma, na verdade, é que o encarnado continua agindo como ele sempre agiu. Então, a encrenca bate a porta novamente. Não é que é karma, é que o indivíduo continua provocando o universo com as suas atitudes. Olha que coisa de doido. De doido não, né? Que coisa lúcida. Então, a gente precisa estar muito atento a essa, doutrina espírita, ela veio para eu digo assim, ó, que é para tirar a terra do olho. Para quem quiser tirar a terra do olho, né? E tentar também limpar o ouvido, chacoalhar a cabeça, chacoalhar o coração, né? E, quem sabe, derrubar a pessoa da cama. Não, mas por isso que é tão legal, né? Como mais uma vez ele falou, por isso que para mim está funcionando tanto, porque acima de tudo, lógico. Exato. As coisas que são explicadas usam a lógica. Você vai fazer tal coisa, é isso que vai acontecer. Tem aqueles padrões, eu até entendo que no que você está falando, às vezes, aquelas coisas cíclicas. Você, por exemplo,
para você sobreviver, você tem um negócio. O negócio tem custos fixos, tem um bocado de coisa que está inerente a isso aí. Vem uma pandemia, derruba tudo. Quer dizer, são fatores que escapam do seu controle. Não é uma coisa que isso aqui está tranquilo. Às vezes, aí é que entra a gente entender. Aí vem outra coisa que se tem em cima, que são os graus dos mundos. Mas Marcelo, Né? eu vou dividir esse grupo de causas e problemas em dois, então. Causas naturais, e essas Sim. são as causas, a gente chama assim, ó, tem o tabuleiro da vida, às vezes você está lá jogando e alguém vai lá dar uma mexidinha no tabuleiro para ver como é que você se comporta. Né? É uma ação para ver como é que a criatura se manifesta. E tem aquele outro grupo de causas cuja a fonte do problema é a estrutura espiritual do cara que ainda se baseia em muita ilusão. Sim. É se achar o que é e o que não é. Por exemplo, quando a gente estuda pseudo-sábio, eu vou só usar o meu próprio exemplo, né? Eu tenho um negócio, tal, eu administro um negócio, e esse negócio teve um momento que ele não estava indo bem. Por quê? Porque eu, na minha ilusão intelectual, eu achava que eu estava conduzindo da forma correta. E o negócio começou a fazer assim, ó. Aí precisou algumas pessoas, quando eu me abri e reclamava, falaram assim, olha, Francisco, mas acontece que você é assim, é assado, você faz desse jeito, você faz daquele outro jeito, e será que isso está certo? Será que as pessoas entendem o que você quer, o que você quer? E isso foi me levando a uma reflexão muito profunda e me achando ignorante do fato. Eu achava que eu era, como já disse várias vezes, aquela bolachinha japonesa embrulhada a uma. E não sou. Eu sou um pacote de tostines, aquele que vem em cesta básica, de cesta de empresa pública. Né? Aquela coisa vem quase vencida, faltando 2 dias para vencer. Então, o negócio é complicado. Você tem que se enxergar. Porque a partir do momento que você consegue se enxergar, você começa a trabalhar a sua ignorância, fala, nossa senhora, eu sou um zero à esquerda. Então, mas aí que tá. Se eu sou um zero à esquerda, então eu tenho, mas espera aí, meu pai é dono do universo, então eu não estou condizente com essa condição de herdeiro disso aí. Eu preciso melhorar. E aí, na humildade, eu vou buscar ajuda, ou de médico, psicólogo, literatura com gente que escreveu, palestra de gente boa falando coisas interessantes, para que eu consiga voltar. Então, esse é o processo todo, resumidamente. Tem o pessoal, por exemplo, que a gente estava falando assim, sobre a interferência, né? A doutrina do espírito vai estudar a interferência do espírito sobre o encarnado. Vamos só para ver uma pequena referência nesse assunto. As pessoas vão para tratamento espiritual, perfeito, a gente consegue um monte de resultados. Porém, se a grande maioria, não, se todos percebessem que eles estão naquela condição porque elas são o que são. E para que saíssem, para que elas pudessem sair daquela condição, bastaria uma mudança no estado interior, uma predisposição conjugada com uma humildade de reaprender, de ser diferente, de dar assim uma canalização para as ideias do amor, do jeito que ela se manifesta. Não tem espírito obsessor que pegue um cara desse. Entendeu? Porque o que liga o obsessor ao assistido é uma história no passado, é uma história cheia de dor, cheia de confusões criadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela avareza, pela ganância. Então, se eu estou nessa vida me transformando, querendo ser diferente, e estou dando exemplo da minha mudança de atitude, a minha faixa evolutiva sai fora e o obsessor não me acha mais. Mas é assim, ó,
Ah, mas eu quero o passe, eu quero o tratamento espiritual, eu quero a tal da pílula dourada, né, para que eu consiga me desvencilhar dele. Mas poucos se preocupam em fazer essa mudança de atitude. Muitos preferem continuar assim porque eles não se enxergam como pessoas erradas, mas querem o tal da pílula. Então, lá na casa espírita, ou no centro de Umbanda, ou seja onde for, ou na igreja, ou no culto evangélico, eles conseguem separar temporariamente, porque logo, logo o assistido atrai de novo a atuação do espírito obsessor. E acabou a conversa. E aí os dois se juntam para o futuro. Então é isso. Espíritos. Fala. E a forma de, no caso, para até esclarecer as pessoas, que enquanto não tiver, não adianta só você ir para centro qualquer, de qualquer linha doutrinária. A mudança tem que ser frequencial sua. Enquanto você estiver vibrando naquela mesma coisa, você vai em qualquer lugar e você volta a atrair, não é isso? Volta. Tanto que na casa espírita a gente tem o tratamento dos obsessores? Temos sim, claro que temos. Mas, simultaneamente, nós temos o esclarecimento do assistido. Sem esse esclarecimento, sem essa mudança, tem muitos que a gente fala assim, ó, precisa fazer o evangelho em casa. Tem aquele crente que acha que abrir o evangelho e ler em voz alta é como se fosse um efeito mágico que vai isolar ele do assédio do obsessor. E nada disso. Quando a gente fala assim, fazer o evangelho, é fazer uma leitura em voz alta, primeiro para que ele próprio busque o entendimento do texto e coloque aquele texto em prática na sua vida pessoal. Porque o obsessor está com ódio do cara. Veja só, o obsessor está atuando com ódio. Esse obsessor está atuando, mas existem os espíritos que trabalham para o amor de Deus, para o amor do universo, que estão tentando convencer esse obsessor a largar a mão dessa história, a perdoar, né? Aí o obsessor fala, mas esse cara continua sendo um ordinário, mas esse cara aqui ele está fazendo evangelho e está tendo uma postura diferente na vida com as pessoas, com os seus negócios, com os seus familiares. Então ele está se mostrando ser diferente. Ora, a argumentação da espiritualidade em volta desse espírito obsessor e mais a imagem do obsessor vendo a mudança deste assistido são fatores de convencimento positivos e bem grandes, mas não totalmente eficazes. Pode ser que esse cara, mesmo assim, decida ir em frente. É difícil acontecer isso. Normalmente, esses dois fatores, conversação e mudança de atitude, normalmente esses dois fatores separam e o indivíduo busca a sua vida própria. Mas é complicado, principalmente para o encarnado. Gente, nós fazemos coisas no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, sem perceber. Temos costumes enraigados em nós que nós não estamos nem aí que isso é certo ou errado. Para nós está tudo certo. O problema é que os outros não nos entendem, né? Eu sou realmente uma pessoa boa, amorosa, carinhosa, caridosa, eu sou tudo de bom. Eu quase não me encaixo nessa terceira classe de espírito imperfeito aqui. Eu já estou quase na segunda de espírito bom. E aí que está morando o perigo, vocês entendem? Por isso que hoje, né, a partir do ano 2000, foi estabelecido numa assembleia, através do Dr. Bezerra de Menezes, o início da era do espírito encarnado, aonde ele pede que as nossas casas espíritas se transformem em educandários de almas encarnadas, educandário de sentimentos, de emoções. O Dr. Bezerra fala assim, ó, vocês precisam trabalhar agora o conhecimento da sua intimidade, o que move vocês em direção A ou B, para que nós enxerguemos quais são os nossos problemas e como é que eu posso fazer para resolver.
e não deixar isso criar e crescer como se fosse uma bola de neve, né? Gente, essa bola de neve ela pode crescer e necessitar de um resgate na nossa própria vida, ou eu ponho tudo isso dentro de uma mochila, desencarno, a mochila vai ficar guardada numa prateleira lá com o meu nome, com o meu registro espiritual. Quando eu for encarnar, eles vão pegar a mochila e vão enfiar na barriga junto comigo na minha mãe. E vão falar, vai com Deus, que nós temos muita coisa para resolver. E aí, nós nos encarnamos num sistema complexo que vai exigir de cada um de nós um esforço muito forte, muito sério, muito determinado. Até como eu falei hoje com uma colega de vocês, alguns de nós vêm com deficiências físicas sérias e passam a existência inteirinha com essa deficiência física, e como ela vai encarar essa deficiência física de forma positiva ou rebelde, é que vai trazer a solução do problema dela ou não. Ou a pessoa encarna com problemas emocionais ainda, necessitados de um amadurecimento, de uma elaboração e de um projeto de querer ver e transformar tudo isso aí numa coisa positiva. Ou ela encarna com todo esse processo todo e ainda vem numa família que não lhe dará suporte nenhum. É um caos. Vocês se lembram quando nós estudamos o termo bom ânimo, em que Bartolomeu era um filho tipo ovelha desgarrada dentro da família, em que ele era o chamado cara fora do palheiro. Ele foi o único cristão da família, todo o resto era judeu. Vocês imaginam, gente, o quanto esse camarada sofreu. Então ele era como se fosse um cachorro. Sabe aquele cachorro adotado? Você tem um monte de cachorros de raça, você pega um adotado, e todos os cachorros de raça batem nele. O Bartolomeu era assim, no meio da sua família. Mas por quê? O Cristo foi lá e colocou algumas coisas na cabeça dele. Explicou que a estrutura psíquica dele é que traziam toda essa energia negativa. Quando ele modificou essa energia negativa, o que Bartolomeu... Bartolomeu trocou de família? Não. Trocou de emprego? Não. Trocou de corpo? Não. Ele simplesmente quis ser e foi mais feliz. Olha só, é por isso que eu falo, quando a dificuldade está no campo das ideias, você tem que ter humildade, ter pela frente pessoas que te amam para te falar alguma coisa a respeito, mas, acima de tudo, vocês têm que ter coragem para trabalhar no campo das ideias uma mudança na estrutura que te levou até aí. A estrutura está aí. Os problemas estão aí. Você vai enxergar a sua vida, a sua essência de forma... Gente, quem já experimentou na vida olhar para uma determinada coisa na sua própria casa e, de repente, aquela coisa ter uma alegria diferente do que sempre teve? Um exemplo besta, né? Uma calculadora que você paga R$2 é um negócio que não tem, e de repente você olha para esse mesmo objeto e fala, meu, como isso aqui é útil na minha vida, quanta coisa que ele abrevia, quanta coisa que ele economiza na minha mente. Poxa, esse objeto é bacana. Olha, isso aqui já não é mais uma calculadora de bancada de camelô. Ela passa a ter um significado, né, na minha estrutura psíquica. Então eu passo a enxergá-la não mais como uma coisa feia. É essa mudança da forma de ver, pensar e agir que a gente precisa buscar, né? Se estamos classificados como espíritos da terceira ordem, com toda essa coisa que ainda nos cerca, a espiritualidade nos chamam a ingressar numa estrutura nova, só que num processo gradativo, calmo e com segurança. É isso. Caramba. Parar de falar aqui. Vamos continuar. Espírito bom. Quem é o espírito? Só para a gente, né? Quanto ao sétima classe, tem uma parte no Evangelho, gente, que
no Antigo Testamento, eu não sei qual livro, tá? Mas eu já ouvi de uns 2 ou 3 pastores uma vez falarem em seus pregões aí, em suas pregações, né? Eles falam assim, ó, existe no livro de tal, versículo tal, a seguinte frase: e Deus vomitará os mornos. Ou seja, todo aquele indivíduo que não se posiciona para os assuntos da vida serão vomitados. Ou seja, não terão o amparo da espiritualidade que acham que merecem. Por quê? Porque Deus nos pede posicionamento na vida. Eu não posso ser aquele galho de árvore cuja maré vai me levando para cá, vai me levando para lá, e eu vou boiando assim, vamos dizer, até chegar numa cachoeira. Não, eu tenho que ter uma direção na minha vida, eu tenho que ter direção nos meus projetos pessoais, eu tenho que encaminhar todos os assuntos da melhor maneira possível. Vai ter tropeço? Claro que vai ter tropeço. Vai ter derrapada? Vai ter derrapada, sim. Mas a gente levanta, sacode a poeira, passa a metiolate. Quem não sabe o que é metiolate, depois eu explico, né? E vai em frente. E vai em frente. Esse é o processo. Então, tal. Espíritos da segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Veja só. Predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, os instintos, todas aquelas emanações que nós temos aqui, né, que montam nossos desejos mais absurdos, eles já conseguem, já trabalharam a lapidação desses efeitos, né? Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que alcancem a perfeição absoluta. Nos grupos dos imperfeitos lá, né? A matéria prevalece sobre o espírito. Quer dizer, eu estou muito mais para a terra do que para a angelitude. Os bons já se distanciaram das influenciações da carne, né? Dos estados emocionais que a carne possibilita ao espírito, e já estão mais assim na observação das luzes. Que luzes são essas? As luzes do conhecimento, da ciência, da filosofia e principalmente do conhecimento do psico humano, né? Eles já se conhecem profundamente e dominam as suas tendências. Outra coisa importante, eles se alimentam na prática do bem. Lembra aquela frase assim? Os comuns se alimentam do amor que recebe. Os bons se alimentam do amor que dão. É isso que a gente precisa estar se percebendo.
E quando você começa na sua vidinha aqui de espírito imperfeito, de terceira classe, cheio de coisas ruins dentro de você, quando se faz uma coisa boa, e você sente algo no seu coração, uma repercussão que te faz bem, isso é só uma pequena amostra do que um espírito bom sente quando ele está atuando, né? É essa alimentação emocional de ver as coisas bem encaminhadas, bem certinhas, que move esse grupo de espíritos bons. Um sinal bem pequenininho, por exemplo, é quando eu levei minha filha para se casar, e a gente olha para o projeto da filha no altar, né, e vê tudo que passou para chegar até aquele momento, não que o casamento seja algo assim, a cereja do bolo, não, mas é uma etapa importante, né? Então você vê a criança crescendo, você corrigindo perna, dente, olho, problemas de pele, não sei o quê, e escola, problema, escola, até chegar na formação completa e emocionalmente equilibrado para escolher uma pessoa. Quer dizer, é uma alegria fantástica. E isso é algo ligado ainda à Terra. Vocês imaginam só como deve ser um negócio, um processo ser um espírito bom. Então, essa segunda classe, para nós aqui, que eu não estou vendo nenhum cara bom aqui, eu só estou o pessoal do terceiro grupo, vocês me desculpem, mas eu olhando assim, meu olho humano, eu não consigo ver as luzes em volta de vocês, tá? Pode ser um problema do meu óculos, não sei. Mas eu achando assim que vocês estão no terceiro grupo, o nosso grande objetivo é ir para o segundo. Oh, sacanagem. Mas tudo bem, a vida é assim. O que mais que a gente pode... E aí ele separou, né? Quinta, quarta... Mas você está certo mesmo. A maioria dos que estão aqui é terceiro grupo. É mesmo? As mães, você não foi que falei, principalmente a gente que é do sexo masculino, a gente está tudo lá embaixo, você já falou isso. Eu não quero falar sobre isso de novo. Agora aqui, ó. E aí tem os espíritos puros, né? Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Não sofrem influência nenhuma da matéria. Primeira classe. Classe única. Nessa ordem só tem uma única classe, né? Percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Gente, olha que detalhe importantíssimo. Percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, eles não foram criados perfeitos, tá certo? Eles foram criados exatamente como nós. Exatamente como nós, imperfeitos e ignorantes. E através de um processo evolutivo, eles foram se conquistando, né? Eles foram se elevando, chegando mais próximo ao conhecimento, à sabedoria, ao amor do nosso Pai. Então, eu acho isso muito confortável para saber que na criação divina ninguém foi assim contemplado com luzes, né? Todos somos iguais, todos fomos criados exatamente nas mesmas condições e todos estamos fadados ao progresso. Ó, como os Espíritos falam lá na frente, eu não sei se era na frente ou lá atrás desse livro. Todos nós estamos fadados ao progresso. É a lei do progresso. Tá? Então, nós já vimos a lei do progresso, eu acho. Então, é isso aí. Tá? Eu acho essa informação bastante relevante, que a gente não pode... Isso é maravilhoso. Hã? Isso é maravilhoso. Eu ouvi isso aí, é justamente o combustível que para quem começa titubeando é porque o mundo, as alegrias, as coisas do mundo, eu quero dizer, cara, presta atenção, faz o que pode, né? Faz o que pode, porque o destino é esse. O destino é este e cada um vai no seu ritmo. Vai no ritmo, né? E às vezes, você faz uma bobagem? Claro que faz. Agora, o legal é quando você enxerga a bobagem, mas não fica naquela neura de culpa. Você pede perdão, pede desculpa. Se você vai ser desculpado ou não, o problema é da pessoa. Mas você se percebeu errado,
né? Pediu desculpas e vai tentar não fazer igual. E se causou algum dano esse seu ato, você vai tentar reparar esse dano material, ou não sei. Mas a gente não pode ficar preso assim, ó, eu sou um cidadão impuro, eu sou um cidadão de terceira classe, eu estou fadado ao umbral, eu estou fadado ao inferno, eu estou fadado ao mármore do inferno, como dizem alguns, sei lá o quê. E não é esse o processo. Deus não quer o pecador, Deus quer a retificação do pecado, né? O novo posicionamento da pessoa frente às necessidades de evolução. Só isso. Deus é amor, é misericórdia. Ele não é aquele senhor sentado num trono com um tridente na mão, sei lá o quê. Não é nada disso, né? Então, esse é o processo. Os espíritos puros, quando eles chegam ao pico da escala evolutiva, e só mais um adendo, né? Quando nós somos criados, como a gente conversou na aula passada, eu tenho o fluido inteligente, que ele é conectado ao átomo. Esse fluido inteligente ele vai evoluindo, ele vai caminhando, né? Ele vai ganhando uma forma cada vez mais especializada, na medida que ele vai compondo organismos mais especializados, até chegar na estrutura. Ai, meu Deus do céu, caiu aqui, caiu a ligação. Espera aí, deixa eu pensar aqui. Nossa, caiu a ligação. Por que eu estava falando isso? Qual é o raciocínio? Qual é o raciocínio? Qual é o raciocínio? Não sei por que eu ia falar isso. Mas não esquece. Depois eu lembro. Olha que coisa absurda. Totalmente fora. Peraí. Eu trabalhando sobre a primeira classe, sou os espíritos da primeira classe. Tal. Sim, lembrei. Lembrei. Então tá aqui, o fluido inteligente ele vai ganhando uma estrutura e ele vai criando o corpo perispiritual dele, que é aquele corpo semimaterial, né, que vai acompanhando o espírito a cada encarnação que ele vai tendo. Na medida que ele vai evoluindo, esse corpo semimaterial vai sendo também rarificando, ele vai também perdendo a massa. Ele vai se tornando cada vez mais, vou dizer assim, uma expressãozinha, menos denso, mais rarefeito, mais... Etéreo. Hã? Etéreo. Etéreo ele já é. Se a gente usar a definição de que o etéreo é aquilo que eu não consigo perceber com os olhos, com os meus sentidos, né? Porque é uma matéria quintessenciada, e é até mais do que os próprios gases, tá? É uma molécula tão pequenininha que não dá nem para dizer, tá? Ele vai, à medida que o espírito vai evoluindo, vai ganhando, vai progredindo, esse perispírito também vai se desfazendo. Chega uma hora que ele não tem mais. Esse corpo é quando ele está aqui na primeira classe. Ele se confunde com a própria flama do espírito, né? Ele não tem mais. Tanto que, assim, na primeira classe, só uma complementação, já abro aí, peraí. Tá bom. A Haroldo até explica que o pessoal da primeira, do espírito puro, também tem uma classificação entre eles lá. Porque diz que Jesus alcançou o pico tal, mas tem os espíritos que são puros, mas ainda, né? Vamos caminhar dentro. Ser Cristo já é uma divisão dele, já é uma hierarquia máxima dos puros. Né? Fala. Opa, Neto, sabe o livro Transição Planetária? Sei. No começo, eu li o livro, né? Que você recomendou numa aula e aí eu li. E tem logo no começo do livro, né, que o Orion vem das Pleiades para fazer uma palestra para os
caras da colônia Redenção, tem médiums lá na colônia, e aí eles têm que fazer um esforço tremendo para conseguir condensar o perispírito do Orion, que é muito mais elevado. Pois é. Para que ele possa se manifestar naquela dimensão, naquela faixa. Sim. Tem um outro exemplo também, se eu não me engano, é no livro Obreiros da Luz. Vai ter um cara lá, ele até retorna nos últimos livros do André Luiz, ele vem fazer também, dar alguns esclarecimentos aos missionários que vão trabalhar em tarefas na Terra, né? E os caras montam um cenário e também dão fluidos para que ele consiga compactar um perispírito para se manifestar e ser visto. É o que o Cristo fez para se estar presente entre os apóstolos depois que ele desencarnou, né? Ele condensa o corpo perispiritual a um nível tal que é confundido como corpo orgânico. É isso. Aí, progressão dos espíritos, seria a partir aí da 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Perceba que eles não responderam ainda o que Kardec perguntou, né? Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Então, Kardec vai de novo cutucar para ver se consegue descolar o que ele quer. Ele fala assim, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam, em percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta: sim! A comparação é ótima, é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem é um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. É muito interessante isso. Já temos falando isso várias vezes, né? Todos nós estamos aqui encarnados. Nesse momento, 2020, a humanidade passa por uma situação extremamente dificílima. Não tem ninguém babando o ovo aqui. Está todo mundo num balaio meio que de gato, assim, na sua vida particular, né? Seja na ordem financeira, seja na ordem material, seja na ordem social familiar, seja consigo própria, etc. Está um negócio assim, um caldeirão pegando fogo. Então, esse é o grande momento que os Espíritos estão falando aqui, olha. Esse é o grande momento que é dado a cada um de nós. Ah, mas aí está dizendo que eu tenho que sofrer? Não, aqui não está dizendo que você tem que sofrer, não. Não existe aquela pessoa que... Não é esse negócio de botar chibatada nas costas. E aí eu tenho que levar chibatada e ficar quieto? Não, não é nada disso. Há um processo difícil em nossas vidas? Sim, claro que há. Mas como eu vou trabalhar essa dificuldade, aí é que está a essência da ideia deles, né? Eu preciso me perceber ou numa atitude incomodativa, né? Eu estou incomodado, mas eu vou tentar colocar minha inteligência em movimento, ou eu estou incomodado e eu vou entrar numa trincheira e vou guerrear.
Vou trocar bala, como dizem os marginais, né? Com a dificuldade. Então, assim, eu preciso me cercar de elementos de inteligência para poder jogar essa tarefa, esse tablado da vida, com o maior requinte de inteligência possível, que eu alcanço. Detalhe, que eu alcanço, porque às vezes a minha inteligência não consegue vislumbrar uma solução. Se eu não consigo vislumbrar uma solução, ela pode vir através de bons conselhos. Se eu não consigo visualizar uma solução e os conselhos bons também não me chegaram, é porque eu ainda não estou pronto para ela, para a solução. O problema ainda não está dissolvido, não está resolvido. Sabe aquele cordão perispiritual que vai romper para você desencarnar? Ele está se rompendo, mas ainda não chegou ao fim. Mas, Francisco, que inferno que é a nossa vida. Mas Cristo falou para Bartolomeu, eu entendo que a vida na Terra é um caminho pedregoso. Jesus falou isso para ele. Porém, há necessidade da criatura se armar de coragem, alegria e bom ânimo, para que, com coragem, eu caminho e enfrento. Com alegria, eu tiro o azedume da minha cabeça. E com bom ânimo, eu não deixo os embates me desmotivarem. Eu caminho. Ah, mas eu não estou vendo luz. Como diz a monja, é porque você não caminhou o suficiente. Ande mais uns passos para chegar mais perto da saída da caverna. Então, é tudo isso que a gente precisa estar sempre atento dentro de nós. E aí, como ele coloca aqui, né? É semelhante à criança, que é aquela criança amável, ela vai receber os ensinamentos dos pais e vai ter uma retenção bastante positiva, ao passo que aquela criança rebelde, infelizmente, ainda é um espírito que vai necessitar de muita força para se modificar, ainda, infelizmente, tá? Outra pergunta. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não, ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Por quê? Como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Poxa, tá certo? Olha que interessante. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Boa pergunta, hein, meu povo? Boa pergunta. Aí eu vou mostrar uma coisa aqui. Deixa eu só achar o livro. Aí eu ia atrás dos meus livros de novo. Mas eu vou achar. Hoje eu acho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achei. É um livro inédito que eu nunca mostrei aqui. Que livro que é que não tá dando pra ler nada, Neto? A volta dos que não foram. Deu? Ah, peraí. É com a luz aqui assim, ó. Deu? Peraí. Você já tinha citado, né? Várias Eu tenho um vezes. PDF. Se você Paulo quiser, eu Estevam. passo lá pro grupo pra galera. Paulo Estevam. Paulo, De Tarso. Paulão, o tal do São Paulo, né? Ele é um camarada que em 30 anos de trabalho, 30 anos de autobusca, de estudo do Evangelho, em 30 anos, ele conseguiu sair da ostra para a angelitude.
em 30 anos. Nós estamos já 2020 anos atrás do que ele fez em 30. Pergunta número 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Então, nós estamos aqui gramando, comendo grama pela raiz, como dizem alguns, né? Há 2000 anos, gente. Que existem as informações do Evangelho, as transformações, etc, etc. Só que tem um detalhe, nós somos chamados os últimos trabalhadores, segundo a parábola, e no meu entendimento, nós somos tão refratários ao Evangelho, e o que fizeram? Agora, eles mandaram os espíritos, a doutrina espírita, para ver se abre a nossa cabeça, com aquele abridor de lata que vai rodando assim, ó, e enfia alguma coisa em nosso coração, para que a gente consiga realmente caminhar. Caminhar. Vocês viram alguma pergunta interessante? Olha que coisa, 120. Olha o jogo de palavras. Já mostro para você, Diego. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Resposta: não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Porque eles falam que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem. Olha lá. Legal isso. Fala, Diego. Não, você tinha perguntado se eu tinha achado alguma pergunta interessante. Qual? Então, quando ele fala ali mais pro fim da parte dos anjos e demônios, eu acho legal que ele fala. Aonde que é? Logo, pergunta 128, que ele fala que são os anjos, porque para muitas outras culturas pensavam assim que alguns espíritos eram criados puros. E aí eles eram anjos. Mas anjos, na realidade, são espíritos puros que passaram por todas as etapas da evolução até chegar nessa purificação. Exato. E que demônios são os que não acordaram ainda, né? Estão nesse processo ilusório. E achando que é o máximo, né? A inferioridade deles, a cegueira deles trevosa, não permite que chegue a luz nesse processo. Ele acha que está no mal, a vingança, que esses sentimentos inferiores movem. Até um dia, por isso que eles falam que o não e ponto e vírgula explicam aquela lá, né? Porque eles, não, é um estado transitório. Um dia ele vai, de toda forma, feito no filme do Divaldo Lima, que o padre estava perseguindo ele, na hora que ele pegou a mãe reencarnada, o Divaldo pegou a mãe e abraçou, disse, eu vou cuidar dela, o cara morria de raiva, encerrava a cena fazendo isso aqui, na hora que ele pegou assim, o cara desmanchou, né? Quer dizer, não tem jeito, lá dentro daquela crosta escura tem um diamantezinho lá, esperando. Ixi, tem. Esperando ser burilado. Gente, eu vou falar, nas nossas sessões de desobsessão, às vezes, a gente se depara com algumas entidades extremamente evoluídas, intelectualmente, é claro, né? E com muito ódio no coração, elas são chefes de quadrilhas, são chefes de setores, são chefes de organizações criminosas de altíssimo nível. E a gente consegue, através de uma conversa, aonde são recordados as raízes da humanidade dessas pessoas, porque, na verdade, todos são pessoas, são irmãos como nós, né? A gente consegue, por exemplo, trazer mãe, que foi muito importante para ele na última encarnação, esposa, marido, quer dizer, a gente associa essas personalidades à emoção do amor que eles sentiram em épocas quando estavam encarnados, né? Então, essa lembrança no psique deles, que é a raiz do amor, que é da humanidade, é que a gente consegue trazer o cara do mal para reentrar no caminho em direção a Deus. É um negócio bem, por isso eu falo assim, todos
vão caminhar para a luz. Ninguém vai ficar para trás. Esse trabalho aí que você está relatando é sensacional, né? Nossa, Mas você é está um negócio estudando para desse isso. Então, é justamente isso, o que dá força de a gente estudar, mesmo de se embasar, até como diz na lei do trabalho, até o limite das forças, que está nessa pegada, é justamente para poder estar preparado para ajudar esses caras, velho. Ajudar esses irmãos. Porque a gente está ajudando e sendo ajudado, né, Neto? Exato. Aí, ó, gente, chegando nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Eu estou estudando a doutrina dos espíritos. Me foi apresentado Deus. Me foi apresentado como eu sou. Como eu cheguei até aqui. Me foi apresentado como é a minha comunidade na qual eu estou no meio. Quer dizer, quem são os espíritos desencarnados e quem são os encarnados. Eu já percebi, então, que a natureza espiritual tem de tudo um pouco, que eu preciso caminhar com atenção. Até na minha vida de encarnado, eu preciso tentar conhecer a natureza das pessoas que estão à minha volta, tá? Para que eu me conduza com segurança. Agora, o que eu pretendo? O que a gente colocou no curso nesse instante? Eu vou trazer para nós um livro que estava aqui. Que absurdo. Ué, o que aconteceu? Ah, tá aqui, achei. Pensamento e Vida. Dá para ler aí? Eu até mandei o livro em PDF no grupinho hoje. Esse Pensamento e Vida é um livro fininho. Ó. Ele foi psicografado em 1956, eu acho, 58, não sei. O Grupo Espírita pediu que Emmanuel falasse montasse uma cartilha que ajudasse os encarnados na Terra na questão dessa coisa de pensamento, de como é que eu vou prestar atenção em minhas emoções, nos meus pensamentos, tal. Aí Emmanuel lembrou desta cartilha que eles têm lá no plano espiritual, aonde os espíritos que vão reencarnar fazem um tipo de um estudo em cima dos apontamentos que estão aqui. Os espíritos que vão reencarnar fazem uma espécie de um estudo em cima desse material que está aqui. Para que eles venham para cá munidos de ideias para se posicionarem frente aos seus problemas e conduzirem a vida com proveito. Tá? Olha que interessante. Ai, Francisco, quer dizer que todo mundo passa por esse treinamento? A resposta é não. E tem muito nego louco solto lá, que infelizmente ele não tem condição de estar num lugar razoável, organizado. Então, ele sai de uma encarnação e já é conduzido para outro corpo. Tal é o delírio e o desequilíbrio que ele ainda se encontra. Quando o espírito desencarnado ele é possuidor de um certo entendimento, de um certo equilíbrio psíquico, então ele vai participar de um processo de elaboração e de preparo para a próxima encarnação, o que é muito legal, tá? Então, porque a espiritualidade não vai perder tempo com frutos que não estão maduros. Não vai jogar, desculpa a expressão, pérola aos porcos. Ela vai trabalhar com aquelas criaturas que têm um interesse de mais conquista, de mais luz. E essa frase é importante, viu, gente? A espiritualidade que tem o conhecimento e que quer ajudar, eles só vão gastar tempo com quem realmente demonstrar interesse. E não adianta falar, eu quero luz, e não faz nenhum esforço. Isso não funciona. Não tem pílula dourada, tem resultado do esforço. Então, eu mandei pelo Zap para vocês. Quem é que está... todos estão usando o celular aí? Não. É computador a maioria?
Abram o WhatsApp de vocês lá no grupo Espírito, nosso grupo lá de classe, por favor. Tem lá um slide chamado vontade. Que é esse slidezinho aqui, ó. Tá? Dá para ver aí, Diego? Seu som já era. Você está sem som. Vocês estão sem som aí. Acabou a bateria. E agora? Agora sim. Não, que só vê a luz, mas a gente sabe, já sabe o que é. Tá. Gente, Emmanuel, ele vai nos dar 2 textos. E olha, eu vou ser muito sincero com vocês. O primeiro texto chama-se Espelho da Vida. É um negócio assim que eu já li esse texto umas 30 vezes. Mentira, não foi tudo isso, mas foi um monte de vezes, um monte de vezes. E eu estava tranquilo, preparei a aula para hoje com esses 2 temas, porque esse livro, o primeiro texto, vai falar sobre... esse que tem aqui, o Espelho da Vida. É o primeiro texto do livro. E o segundo, que é o que eu quero, que é a vontade. Mas é difícil falar sobre a vontade se primeiro eu não entendo um pouquinho sobre a mente, tá? E vou falar uma coisa. É um negócio meio power. Então vamos prestar atenção para a gente tentar entender o que Emmanuel está nos falando sobre esse texto aí. Dentro desse texto. Ele começa assim, ó. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sobre a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a manifestação da luz. A mente, ela é arrancada da terra para o solo da terra e sobre a orientação, ele fala assim, sobre como é que ele chama? A orientação do lapidário, né? Quer dizer, sobre as leis que regem a vida, essa mente, ela é trabalhada no solo, na terra, enquanto está por aqui. Tudo isso para que ela atinja o quê? A luz. Gente, luz, como a gente já sabe, é o conhecimento, né? A sabedoria. Luz. Tudo bem. Aí fala assim, ó. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Presta atenção, que agora ele está falando de uma parte da pessoa que quando o camarada é primitivo, essa parte se manifesta através dos instintos. Quando o camarada atinge uma certa evolução, ela se manifesta através do quê? Da inteligência, das ilusões que salteiam a inteligência. Quer dizer, a mente vai se manifestar através dos desejos, das emoções, da comunicação que ela faz com o universo. Então você percebe que ele está falando a mente humana, não o pensamento, não a manifestação. Ele está falando de uma parte do ser, que é o ser eterno, que se manifesta através de desejo, de pensamento, de paixões, de alegrias, etc. É a mente. É a mente. Então eu tenho a mente e tem a sua manifestação.
que quando o cara é primitivo, essa mente aqui se manifesta através dos instintos. Quando o cara é evoluído, essa mente se manifesta através dos pensamentos, tá? Então, nós estamos falando da mente. Aí ele continua. Espera aí que meu telefone trava essa porcaria. Bom, aperfeiçoados por brilhante, precioso a retratar a glória de Deus. Bom, estudando-a, a mente, estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, a mente é o ser iluminado, é o ser divino, né? É o ser que está desperto e se manifestando. Emmanuel está falando assim, ó, eu estou analisando a mente da minha condição evolutiva, que eu estou entre o verbo e o anjo. Emmanuel se coloca nesse intervalo, de acordo com a visão dele, a mente a mente revela o ser de luz, quer dizer, a mente revela o ser divino, que está nesse processo de lapidação, que está nesse processo de evolução. Aí ele continua. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração, presta atenção nisso aqui, que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para grisalhar e sublimar. Olha, a face da mente é o coração, são os sentimentos, são as manifestações íntimas. Desses sentimentos, eles sobem para a razão, onde tem a tal da ondulação cerebral, e eu traduzo isso aqui em desejo, vontade, querer. Então, veja só, é bastante interessante. Por isso que Cristo fala assim, ó, eu vim para que o reino de Deus tenha lugar no coração dos homens. Então você começa a juntar uma peça com a outra. Olha que interessante. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interferência e repercussão. Olha o que ele fala, que a mente humana ela está em sintonia com todas as mentes do universo. Gente, é por isso que nós temos essa coisa. Quando você está muito quieto, muito calado, você se percebe nesse jogo de... Alguns acham que até uma confusão, né? Não tem uma quietude total, sempre tem alguma coisa emanando. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com tudo que está à nossa volta. Olha que interessante. Então, quando eu tenho sintonia com coisas interessantes, boas, até que a coisa aqui dentro não é tão ruim. Agora, quando eu tenho sintonia com coisas confusas, mal compreendidas, emoções inferiores, eu entro em sintonia com esse grupo. E aí o que acontece? A minha mente ela começa a se sintonizar com esse grupo, dela vai emanando desejos, vontades e sentimentos que vão fazer o que com a minha participação aqui na Terra? Eu vou entrar em cada fria, em cada roubada, normalmente eu vou armar para minha própria cabeça. Emmanuel continua. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obterativas
ou alavancas libertadoras da existência. Ou seja, eu dou vazão para as emoções, eu dou vazão para os meus pensamentos, eu dou ação, eu dou vida para aquilo que eu sinto. E aí é que está o problema. O que eu estou sentindo? Quais são os meus desejos? Quais são os caminhos que eu estou traçando? Né? Qual é a raiz de tudo isso? Porque conforme a raiz, olha o que ele fala, eu posso ter uma existência com libertações, ou eu posso ter uma vivência com coisas que eu vou me amarrar. Olha só. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Olha o que ele está falando aqui, ninguém dá saltos. A mente, ela não evolui por capricho. Ela precisa estar atenta, principalmente que ele está falando aqui, à sintonia. Eu preciso estar desperto com as minhas sintonias, né? Eu preciso estar me percebendo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, onde está a minha sintonia? Quem eu estou? Olha a pergunta, quem eu estou? Que quem eu sou, eu sei, mas como eu estou, quem eu estou naquele instante é que eu preciso me perceber. Por quê? Porque ele fala assim, ó, ninguém dá salto, ninguém evolui. Porém, a gente pode perceber que pela permuta de interesse, eu vou ter perto de mim pessoas boas ou pessoas ruins, espíritos de luz ou espíritos imperfeitos. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos mergulhados no mar de consciências vivas, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes, que nos induzem à purificação e ao progresso. Eu elaboro imagens. Olha, eu elaboro imagens. Como é que ele fala aí? Estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso moral. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, nesse processo em que eu mentalizo, sinto, como é que ele fala aqui? É através desse condicionamento a qual eu me afinizo, é que eu vou caminhar e crescer, né? E aí eles falam que nós devemos perceber exatamente, ou tentar perceber num processo difícil, tal, é tudo isso que está rolando em nós. Então, gente, a consciência não é tão simples assim de ser percebida, né? Porque nós estamos muito mais a nível de ilusão, de emoção, de desejo, de vontade, de querer, e nós não estamos percebendo o que está drenando por trás de tudo isso, esses processos em nossos corações. Porque do coração parte para a mente e a mente vai para realizar. Aí é que está agora o segundo texto, que ele fala assim, ó, nós vamos comparar a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Pega o slide lá que eu mandei para vocês.
Não vira. Emmanuel, ele pegou esse texto e ele descreveu metaforicamente a mente humana. Gente, mente humana não é o raciocínio, é lá atrás, é o ponto anterior. Ele fala assim, ó, a mente humana, ela tem vários departamentos. Ele tem o departamento do desejo, tem o departamento da inteligência, tem o departamento da imaginação, tem o departamento da memória e tem outros tantos que o espírito adquire ao longo da sua vida eterna. Todos eles estão sob a coordenação de um departamento chamado vontade. Olha que interessante isso. Por que é interessante? Vocês já ouviram falar naquele ditado popular que Deus não dá o frio maior que o cobertor? E aonde caberia isso nesse texto aí? Caberia o seguinte: a maioria esmagadora, segundo os espíritos, dos problemas que regem as nossas vidas estão relacionados ao nosso posicionamento na vida, a nossa forma de reagir na vida, a nossa forma de pensar sobre os problemas da vida. E que nós temos ainda um grave problema no departamento chamado vontade. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim vários mecanismos que eu posso lançar mão para resolver essas encrencas. Só que a vontade minha é fraca. Eu não tenho o que os espíritos, em muitos textos e muitas perguntas, vão nos colocar, vocês vão ver aí, a tal da boa vontade. Aí eu tenho vontade de tocar violão, eu tenho vontade de aprender inglês, eu tenho vontade de ter uma casa limpinha, eu tenho vontade de ter uma louça organizada, eu tenho vontade de arrumar meu guarda-roupa. Eu estou narrando algumas vontades que eu tenho, tá, gente? Eu consegui ter uma casa organizada, eu consegui ter uma pia organizada, mas o meu guarda-roupa eu ainda não tive coragem de encarar. Eu não vou nem filmar a minha escrivaninha como ela está aqui agora, porque é vergonhoso, né? Então, esses são processos simples. São processos... Eu sempre tive vontade de aprender inglês fluentemente, eu vou até metade do curso e largo. Então, eu sou aquele pseudo-sábio que eu conheço umas 4 palavras de 10, né? E falo bobagem, minha filha fala que a minha pronúncia é horrorosa, etc, etc. Sempre quis tocar violão, acho lindo tocar violão, mas eu tive dor no ponto do dedo, não quis mais saber, não fui, né? Não tive a tal da coragem que Jesus perdeu a Bartolomeu ter. Então, o que acontece? Eu não tenho a tal da boa vontade. É essa a essência desse texto. Emmanuel fala que o espírito encarnado ele está à mercê desse departamento aí. Porque Deus não deixa nenhum de nós encarnar nesse plano com alguns desses departamentos que estão aí embaixo, ó, com déficit, com problemas. Ele não deixa. Você vem com todos esses departamentos na sua cabecinha para a tarefa que te cabe nessa encarnação. E vem com a tal da vontade ali em cima. Para ser o seu martelo final das suas ações. Gente, se eu quero ter uma vida organizada, eu preciso perceber a minha má vontade com um monte de coisa que está na minha volta. E a minha má vontade é com as coisas que são minhas. Você imagina com as coisas que são dos outros, então. Aí fedeu. Se eu não trabalhei as minhas vontades, como é que eu vou trabalhar o que o universo me chama a trabalhar? Então, assim, ai, meu Deus, me ajude nisso. Ai, meu Deus, me ajude naquilo. Ai, minha vida é um inferno. Ai, eu tenho problemas aqui. Ai, eu tenho problemas ali. Tudo bem. Eles escutam. Aí eles começam a falar, mas escuta, e se você fizesse assim, se você fizesse assado, você acorda com um dinamismo mental diferente,
Mas aí, quando você tem que partir para ação, o seu departamento da vontade está enfraquecido. Você não tem aquela ação. E aí, como é que fica? Você fica nadando no problema. Lembra aquela historinha com a do Dutra Contra, com o cara que estava abastecendo o carro com gasolina e escutou no fundo do poço de gasolina um cachorro uivando de dor. Enquanto o cara colocava gasolina, ele foi até o local do som, a origem do som, e viu lá um cachorro deitado. Aí ele perguntou para o frentista, mas por que esse cachorro está chorando de dor? O frentista falou, porque ele está deitado em cima do prego. Ora, mas por que ele não levanta? O frentista respondeu, porque a dor não está tão forte assim ainda. Ou seja, a vontade do cachorro, ele estava com preguiça de sair de cima da dor. Então, Emmanuel, olha, esta é uma cartilha, gente, de quem vai encarnar, do espírito que vai encarnar. Eu baixei o PDF para vocês, aí vocês darem uma lida na introdução e na explicação que Emmanuel dá do porquê dessa cartilha. Porque nós temos um monte de projetos no plano espiritual e quando nós encarnamos, nós nos deparamos com a realidade da carne. E a realidade da carne é um peso dramático para o espírito. E se ele não tiver com esse departamento com muita luz, com muita força, ele não consegue saltar os obstáculos. Ele não consegue compreender o tabuleiro da vida. Por quê? Porque ele se deixa levar pelo mau humor, pela má vontade, pela preguiça, pelo sono eterno. A pessoa está sempre dormindo, etc, etc, etc. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um rapazinho que está pintando uma casa para mim. Então, eu tinha 2 casas. Na primeira casa, eu paguei por dia para ele fazer um serviço lá. E eu percebi, outro dia eu cheguei lá, por dia eu paguei para ele. Eu cheguei lá, ele estava assistindo Netflix. E eu pagando, eu não falei nada. Ele terminou o serviço, paguei, tal, tal, tal. Na segunda casa, eu falei assim para ele, olha, quantos dias você acha que você leva para fazer esse serviço aqui? Senhor Francisco, eu levo uns 10 dias. Eu falei assim, bom, 10 dias, R$150 por dia dá 1.500. Em 10 dias você faz esse serviço? Eu faço uns 10 dias. Então, vamos fazer o seguinte. Se você fizer em 10 dias, eu te dou mais 500. 2.000. Tá. Hoje é o 3º dia que ele está lá. Você vai trabalhar de domingo? Não, eu vou trabalhar de domingo. Tá bom. Chegou lá, ele mandou uma mensagem para mim. Cheguei. Eu olhei, era 10 e pouco da manhã. Quando foi meio-dia e pouquinho, ele perguntou, cadê o almoço? Porque o almoço eu combinei de pagar para ele, tá? Não, o almoço está chegando aí, tá? Aí ele falou assim, eu vou ficar aqui até umas 2 horas hoje. Eu falei, tá. Tá bom. Né? Então, assim, eu falei, meu amigo, você não acha que devia se organizar, então, descansar um dia para trabalhar? Não, mas a semana que vem eu vou vir aqui. Aí eu falei assim, você já percebeu como você sempre está jogando para frente as suas necessidades? E o seu presente é cheio de problemas, de cansaço, de dor, de ti. E nós somos assim de forma geral, porque eu estou vendo nele que está em mim. Né? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Então, olha, nessa cartilha que eu gostaria que você... Gente, o Emmanuel não é um cara fácil de se entender, não. Às vezes você tem que ler o texto 2, 3, pegar um dicionário e trocar as palavras com o lápis do lado, assim, para tentar chegar a alguma conclusão do que esse cara está querendo dizer. Né? Mas, assim, é uma cartilha que vai nos dar bastante informação sobre o nosso modo de pensar. Aonde é que parafuso que eu tenho que apertar? Para quê? Para que eu não tenha que encarnar nas mesmas condições e com as mesmas necessidades de novo, porque eu vou reencarnar de novo com as mesmas necessidades, se eu não acordar. Tá bom? Alguma pergunta? Eis agora. Tchum, tchum, tchum.
Então, agora são 17 horas e 51 minutos, quase a hora da Ave Maria. Vou desligar, porque eu sou católico e vou rezar às 18 horas. Vamos nos desligando. Ai, Senhor, perdão pelo meu blasfêmio. Ai, desculpe aí. Mas vamos encerrar por hoje. Eu queria que vocês estudassem aí. Olha que interessante. Vocês perceberam que a próxima parte do Livro dos Espíritos seria já o capítulo 2 do livro 2, que nós já estamos estudando de quinta-feira. Então, teoricamente, nós não vamos mais nos ver de domingo, tá? Mais ou menos é isso que eu gostaria que vocês, estudantes iniciais aí do Espiritismo, compreendessem e estudassem. Gente, e vou repetir assim, de tudo que vocês viram, desde o começo do ano, desde esses últimos domingos, eu acho que assim, as ideias de Deus, do que vocês são, em que lugar vocês estão, né, na escala evolutiva, e como funciona mais ou menos o psiquismo nosso, nessa questão do pensamento que Emmanuel acabou de colocar nesses 2 textos, eu acho que vai dar para vocês pensarem bastante nas suas próprias vidas, tá? E vendo que isso pode contribuir. O próximo grande assunto que a gente pode até um dia conversar é sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Eu queria que vocês pudessem, se possível, estudassem ou vissem alguma palestra boa no YouTube, sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Porque isso vai ampliar o quê? A visão do que vocês são e onde nós estamos. Por que nós estamos aqui ainda, né? Porque vocês vão perceber assim, a Terra é um local de provas e expiações. A Terra é uma escola e um hospital. A Terra é povoada por espíritos da terceira ordem, né? Os espíritos inferiores. Por isso que isso aqui é um surucucu. Por isso que isso aqui é uma bagunça. Por isso que isso aqui tem um presidente falando de um remédio, um governador falando de outro, e um prefeito aqui nosso no meio do jogo, assim. Então, é um negócio assim, meio... Gente do céu, né? É um balaio de gato. Porque a Terra é assim. E nós estamos nesse balaio de gato. E aí o que aconteceu? Jesus encarnou nesse balaio de gato e caminhou entre os gatos e não se transformou em gato, muito pelo contrário, ele continuou na dele, né? E nos trouxe um monte de informações, um monte de lições para que nós nos transformemos pelo menos em leões na espiritualidade. Deixemos de ser esses gatos, esses rapapé que a nossa condição hoje nos traz tanta dor, tanta dificuldade, gente. Nós não fomos feitos para estarmos eternamente nesse processo doloroso. Como Jesus disse, eu vim para que tenhamos vida em abundância, mas então temos que fazer um processo de repaginamento da nossa carga, dos nossos sistemas de raciocínio, né? Repaginamento, reprogramação, e assim vai. Tá bom? Fiquem em paz, bom final de domingo. Não como muito hoje não, porque já comeram bastante de ontem para hoje, né? Um abraço. Tchau, Tânia. Berenice, Tatiana, Andy, tchau, Edith. Valeu pela aula, né? Valeu. A gravação inteira, Netão. Depois Obrigada, eu viu? assistem sim, tá bom? Beijão. Depois você fala uma hora sobre psicosfera, tá? Vou pensar no assunto sim. Por Tá favor. bom? Beijão. Outro. Tchau. Fica com Tchau, Deus. Andy. Tchau. Obrigada.